Urgente! Corinthians vai à justiça. Zubeldia no Boca Juniors. Rueda expulso do Santos. E Palmeiras conquista mais um título. Fala galera, eu sou Lincoln Oliveira e estarei nesse giro de notícias da tarde dos 4 grandes de São Paulo. Mas antes eu peço humildemente a você que ainda não acompanha o nosso trabalho para acionar o sininho de notificação, para deixar o seu like, comentar, compartilhar com amigos e família. E a você que já acompanha o nosso trabalho, já acionou o sininho de notificação, para também deixar o seu like, comentar e compartilhar com amigos e família. Então vamos nessa que tem muita notícia quente rolando aqui por São Paulo, vem comigo. E nós damos início ao nosso giro de notícias, lá onde o bicho tá mais pegando, que é no Parque São Jorge, porque o Corinthians decidiu ir ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivo contra a mudança de data da volta da semifinal da Copa do Brasil. A diretoria do Corinthians decidiu na noite de ontem ingressar com uma ação no STJD contra a mudança da data da segunda semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, alegando que está sendo prejudicado por essa mudança de data. Mais cedo, na tarde de ontem, o Vasco tomou uma medida parecida, baseado em um artigo do Regulamento Geral de Competições que diz o seguinte: as datas base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, abre aspas, compete à DCO elaborar e fazer cumprir o calendário anual das competições e suas respectivas tabelas. Segundo ponto, perder atleta por data FIFA não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento. 2 pontos, abre aspas. A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições. Fecha aspas. Terceiro ponto, as partes que podem pedir mudança na data de uma partida são, 2 pontos, clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes. E foi exatamente o que aconteceu. Quem manda os jogos de volta são Corinthians e Vasco. E quem pediu para que a data fosse alterada foram Flamengo e Atlético Mineiro, que não tem o menor cabimento a CBF mudar os jogos de volta. O Corinthians se sente prejudicado pela adesão da CBF, que antecipou o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e adiou o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Em pronunciamento, o presidente do Timão, Augusto Melo, disse que o clube foi desrespeitado. Após a publicação desta reportagem, o Corinthians confirmou a ação no STJD por meio de nota oficial. Confira abaixo na íntegra. Abre aspas, o Sport Clube Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil desrespeita o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes e, principalmente, colocando em risco a credibilidade das competições. Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido em prol da preservação de um futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. A integridade das competições deve ser prioridade acima de qualquer influência externa. E o clube seguirá lutando
para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas. Em defesa desses princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no STJD questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Então aí, o Corinthians, o Vasco também, eles não estão nada satisfeitos com essa mudança de data no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que estavam previstos para os dias 16 e 17, né, uma quarta e uma quinta, mudando para os dias 19 e 20, um sábado e um domingo, o que realmente prejudica tanto o Vasco quanto o Corinthians, já que eles terão que disputar rodadas do Brasileiro no dia 16 e 17. O Corinthians, então, perde jogadores para a data FIFA. Esses jogadores não devem atuar, então, no Campeonato Brasileiro. O Corinthians aí lutando contra o rebaixamento, enquanto o Atlético Mineiro e o Flamengo saem beneficiados. O que eu acho disso? Se a data já estava pré-estabelecida, não tem que ser mudada. O Flamengo e o Atlético Mineiro não mandam nisso. Os 4 clubes têm que estar de acordo. E não só o Corinthians e o Vasco saem prejudicados. E o São Paulo, que vai jogar contra o Vasco no dia 16, e também tem jogadores que estarão na data FIFA, né? E o Atlético Paranaense, que vai jogar contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, clubes que estão fora da Copa do Brasil acabam também sendo prejudicados. Comente aqui abaixo o que você acha dessa mudança de data na Copa do Brasil, nos jogos de volta, e se o Vasco e o Corinthians estão certos em protocolarem esses pedidos junto ao STJD contra a CBF. E do Parque São Jorge, a gente vai lá pro Morumbis, porque o Zubeldia entrou no radar do Boca Juniors. É isso mesmo, torcedor tricolor. Segundo o jornalista André Hernan, do Portal UOL, o técnico Luiz Zubeldia do São Paulo é um dos cotados para assumir o Boca Juniors, que busca um novo comandante após a saída do técnico Diego Martínez no último sábado. O treinador tricolor está sendo avaliado pela diretoria chinesa, mas Roman Riquelme, presidente do clube argentino, ainda estuda outras opções e não definiu um favorito. O São Paulo, por sua vez, está ciente dos rumores, mas não houve qualquer contato oficial do Boca até o momento. Então aí, o Boca Juniors está interessado no técnico Luiz Zubeldia, mas não houve nenhuma proposta oficial, não houve nenhum contato, então acho que não tem nenhum motivo aí para desespero do torcedor são paulino. O Zubeldia vem sendo muito questionado por demorar nas suas substituições, muitas vezes por substituir mal também durante a partida, por ter uma leitura pobre do jogo. Muitos torcedores pediram a cabeça dele após a eliminação para o Botafogo. Queria saber de você, torcedor tricolor, também torcedores de outros clubes, se o torcedor são paulino está certo em pedir a demissão do Zubeldia e se ele deve permanecer no clube em 2025 ou São Paulo deve buscar outro treinador. E do Parque São Jorge, a gente vai lá para a Baixada Santista, porque o Conselho do Santos se reúne em outubro e pode decidir a expulsão do ex-presidente Andrés Rueda do quadro de sócios. É isso mesmo, torcedor santista, depois de tanta notícia ruim nos últimos anos, talvez aí uma notícia boa, né? Porque o cara que estragou o Santos, o cara que acabou com o Santos, pode sair do quadro de sócios. O mês de outubro pode marcar a expulsão do presidente Andrés Rueda do Santos,
porque o Conselho Deliberativo do clube vai votar o parecer da comissão de inquérito e sindicância sobre os fatos ocorridos na gestão passada no próximo dia 8 de outubro, na Vila Viva Sorte, antiga Vila Belmiro. O parecer da CIS não é definitivo sobre o voto dos conselheiros, mas naturalmente orienta como deve proceder o plenário. Ou seja, a tendência é de que Rueda seja, de fato, expulso do quadro associativo e do Conselho Santista pouco menos depois de um ano do rebaixamento do Santos, o primeiro da história do time da Baixada. Os principais motivos que podem levar à expulsão do dirigente são gestão temerária e irregularidades nas contas. O que exatamente foi deliberado ainda não foi divulgado. Porém, o clima já é contrário a Rueda desde meados do ano passado. A expulsão é vista como um caminho natural para ele. Os presidentes mais recentes do Santos passaram pelo mesmo processo de expulsão. Tanto José Carlos Pérez quanto Orlando Rolo acabaram assim depois de presidirem o clube até 2020. A reunião também deve ser marcada pela apresentação por parte do Conselho Fiscal das contas do segundo trimestre desse ano. Então, Andrés Rueda deve ser banido do Santos para sempre, um até logo, né? Pior presidente da história do Santos. O José Carlos Pérez e o Orlando Rolo também tomaram esse caminho, dois péssimos presidentes que colocaram o Santos nessa situação. O Santos que está aí caminhando para 9 anos sem títulos na Série B, deve voltar sim para a Série A ano que vem, mas passando por um momento muito crítico, esportivo, financeiro, momento muito delicado, muito por conta desses caras aí. Então, que nunca mais voltem para o Santos Futebol Clube. E da Baixada Santista a gente vai lá para Barra Funda aqui. É só alegria pro torcedor alviverde, porque o domínio palmeirense permanece. O Palmeiras é campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Verdão venceu o Cruzeiro ontem por 3-0 e garantiu o seu terceiro título no torneio de base. O jogo de ida havia terminado em 2-2 e a equipe comandada por Lucas Andrade dominou praticamente todo o jogo de volta e empilhou chances no Allianz Parque. No primeiro tempo, Alain e Coutinho abriram a contagem e deixaram o Palmeiras mais próximo da taça. Na etapa final, Coutinho apareceu novamente para fazer o terceiro e garantir a conquista do Verdão. A Raposa ainda tentou voltar para o jogo, mas o goleiro David e a defesa palmeirense evitaram mais sustos. Aí o Palmeiras, mais uma vez, sendo predominante na base, assim como é no profissional, exemplo de gestão. É isso aí, parabéns ao Palmeiras. E eu vou ficando por aqui em mais um giro de notícias. Muito obrigado a você que me acompanhou aqui, nos acompanhou, né? Nós do BTB Esportes. Peço novamente para deixar o seu like, comentar, compartilhar com amigos e família e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, pessoal!